Opa, tudo bem com você? Estou muito feliz que você está aqui assistindo a mais uma das nossas aulas semanais. Hoje nós vamos ter um aulão a respeito de raciocínio lógico. Eu sei que está aparecendo aqui uma transmissão ao vivo, mas não é. É uma estreia ao vivo, porque neste momento, terça-feira, 8 horas, eu estou num compromisso muito importante. Só que eu também tenho um compromisso importante com você, que é disponibilizar toda semana um aulão exclusivo para você ter acesso e assim conseguir progredir nos seus estudos ou de matemática ou de raciocínio lógico. E esta aula, muitas pessoas já me pediram novamente o replay dela. É uma aula assim, incrível de raciocínio lógico que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito. Então agora é hora de manter o foco, colocar em tela cheia e vamos com tudo. Vamos vencer. O primeiro campo, você provavelmente já ouviu falar, que é o raciocínio lógico. É o raciocínio lógico aplicado em situações, problemas. Situações, problemas. Esse daqui é mais comum nas provas de concurso público. E nós vamos trabalhar, por outro lado também, a lógica proposicional. Então nós vamos trabalhar com raciocínio lógico em situações, problemas e com a lógica proposicional. Isso daqui é mais aqueles concursos administrativos, de tribunais, em geral também despenca aí nos concursos de nível superior, mas acompanhe esta aula até o final, porque assim você vai conseguir pegar os conceitos básicos para responder as questões na velocidade da luz, e é um conhecimento que você vai ter aí também para utilizar nas provas que você vier fazer. Então, muito bem, vamos começar aqui com o raciocínio lógico em situações e problemas. Antes de mais nada, é importante que você se conecte aí, coloque aí no modo aula. No modo aula eu já expliquei para você o que é. É a nossa concentração máxima. Então, se você está com várias janelas abertas aí no seu computador, está na hora de fechar essas janelas. E também, se você está acompanhando com computador e não vai utilizar o celular para acompanhar, o que é que você pode fazer? Você desliga o seu celular, como eu estou fazendo aqui agora, para não sermos incomodados. Eu vou revelar aqui conhecimentos bem interessantes, algumas técnicas que eu utilizo para responder as questões na velocidade da luz. Eu não quero que ninguém nos incomode. Faça isso também. E se você está acessando no celular, certifique-se de que as notificações estejam desligadas, porque vai ser muito importante o seu foco nessa aula aqui, porque eu tenho certeza que se você acompanhar até o final, você vai ver que vai valer a pena todo o seu esforço. Então, no mais, eu agradeço por você estar participando dessa Semana da Matemática. Então, vamos para cima, vamos detonar com tudo neste aulão de raciocínio lógico que nós vamos trabalhar aqueles dois campos já mencionados. Então, muito bem. Só fechar aqui. Deixa eu fechar o quadro. Vamos começar respondendo este exercício. É um exercício comum nas provas de concurso público e que muitas pessoas têm dificuldade. Veja que a questão nos diz assim: a idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Calcule a idade do filho sabendo que juntos têm 60 anos. Como é que nós respondemos essa questão aqui? Você tem que imaginar o seguinte: só voltar aqui no meu quadro novamente. Nós vamos utilizar esse quadro aqui mesmo. Pronto, o quadro apareceu. Nós vamos utilizar uma técnica do método Rafael Lima chamada suposição. Suposição da escolha correta. Como é que é essa técnica da suposição da escolha correta para responder esse tipo de exercício de raciocínio lógico? Eu vou te explicar passo a passo. Veja só como é que essa técnica funciona muito bem. Nós vamos supor que o filho tem 15 anos. O filho tem 15 anos. Nós vamos colocar aqui, ó. Se o filho tem 15 anos, o pai tem quantos anos? Então veja, se o filho tem 15 anos, o pai tem quantos anos? Então vamos responder isso daqui, porque não é o comando da questão, calcule a idade do filho. Mas aqui eu vou calcular a idade do pai, considerando ou supondo que o filho tem 15 anos.
Vamos lá, o filho tem 15 anos, aí falou que a idade do pai, ó, é igual que a 3 vezes a idade do filho. Se eu estou falando aqui que o filho tem 15, o pai vai ter quanto? Vai ter 45. Como é que eu vou encontrar a resposta correta? Ao somar a idade do filho, 15, mas a idade do pai que você encontrou aí, 45, que é o triplo, 3 vezes a idade do filho, você vai obter quanto? Você vai obter 60 anos. Aí a pergunta é, somando a idade do filho, somando a idade do pai, os dois juntos têm... Somando essas idades, nós vamos obter quanto? Veja lá no enunciado da questão, 60 anos. Então veja, o filho realmente tem 15 anos. Então a minha suposição, ela está correta. Então nós já achamos a resposta. O gabarito desse exercício aqui já seria a nossa escolha A. Pergunta, precisou fazer equação? Precisou montar um sisteminha aí? Não precisou fazer nada, não é? Você usou o método Rafael Lima para responder essa questão de matemática envolvendo raciocínio lógico rapidamente, sem problema algum. Ah, Rafael, eu quero entender melhor. Veja só, vamos supor que o filho tem 16 anos agora. Então, se o filho tem 16 anos, o pai vai ter quanto? Aí você sabe que você vai ter que alterar aqui, não é? O pai não é 3 vezes mais velho que o filho? Então, 3 vezes 16 vai dar quanto? Ó, eu faço assim, este 1 é de 10, não é? Então, 10 vezes 3, 30. Guarda no bolso. 6 vezes 3, 18. 30 com 18, 48. Pronto. Aí, aqui também vai mudar. O filho vai ter 16, o pai vai ter 48. Nós estamos testando na B. Aí, veja quanto que vai dar. 16 com 48. Pega 12 daqui e joga para cá. Fica 60. Sobra 4 aqui, joga aqui 64. Olha só. A idade do filho e do pai somadas dá quanto? Você viu lá no problema, lá no finalzinho, 60 anos. Se você supor que o filho tem 16... o pai vai ter 48 e somando vai dar 64. E você quer que a soma dê o quê? 60. Então, o único modo de dar 60 é o filho ter 15 anos. Aí o pai vai ter 3 vezes a idade dele aí, né? 45 anos. Aí você somando 15 mais 45, pronto, você vai encontrar 60 anos, assim como a questão te diz. Tá vendo aí? Método Rafael Lima para responder esse exercício na velocidade da luz. Quando você sabe este método aqui e leva para a sua prova, você não precisa ficar decorando fórmula, você não precisa utilizar nada mais do que sua inteligência ou a sua capacidade de descobrir regras. Se você não assistiu o primeiro aulão, vai lá que eu explico um pouco melhor a respeito disso daí. Pronto. Acabou a resolução, gabarito correto, gabarito, ou a resposta A de aprovação. Vamos para a segunda questão então? Só ver aqui o quadro. Esse quadro está muito louco. É isso, gabarito A de aprovação. Tá aí para você. Vamos continuar. Agora nós vamos resolver este exercício 2. E eu garanto para você que se você tiver aí na sua casa uma criança com 5 anos de idade e ensinar a metodologia que eu vou ensinar aqui agora, essa criança também vai conseguir responder essa questão na velocidade da luz. Se você acha que eu estou exagerando, então assista este vídeo até o final porque vai ser muito importante. Diz assim, ó, o triângulo D, eu não vou me arriscar esse nome, é um fractal criado a partir de um triângulo equilátero. Eu já vou explicando para você. Triângulo equilátero significa um triângulo que possui os 3 lados iguais. Como é que eu sei disso? Essa palavrinha que, se eu não me engano, vem de uma palavra grega, né? Equi, e significa igualdade. Então, látero significa lados, né? Então, lados iguais. É um triângulo que possui lados iguais. Aí nós temos, da seguinte forma, divide-se cada lado do triângulo ao meio. Como você pode observar aqui, dividiu ao meio aqui, dividiu ao meio aqui e dividiu ao meio aqui. Aí une-se esses pontos médios e forma-se um novo triângulo equilátero. Então veja que no estágio 1 você tem um triângulo equilátero, aqui você tem 4 triângulos equiláteros e aqui você tem 13, se você for contar, 13 triângulos equiláteros brancos. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, um triângulo branco, 4 triângulos brancos e aqui 13 triângulos brancos. Eu não vou mentir para você, nesta questão eu levei cerca de 40 segundos para responder na prova que eu fiz. Ela caiu na prova que eu fiz em 2017, 2018, se não me engano, um dos concursos que eu passei em segundo lugar. Aí fala assim, ó, se continuarmos o processo, quantos triângulos brancos haverá no estágio 10? Então aqui nós vamos colocar, vai continuar a sequência e aí você vai fazer o estágio 10. Primeira coisa que eu vou falar para você, se você for desenhar aqui esses triângulos e os triângulos brancos menores,
Perceba que no estágio 10, veja só os números que você tem. Não dá para você desenhar na sua prova 9.841 triângulos, nem 16.683 triângulos. Então você tem que resolver essa questão com o método Rafael Lima, de uma forma inteligente, descobrindo o padrão. E o padrão é o quê? Olha só como é que o padrão é simples. Ó. O padrão é o seguinte, vou voltar aqui no meu quadro, nós temos números pares e números ímpares. É ou não é? Se nós temos números pares e números ímpares, eu te pergunto assim, quais são os números pares? Aqui já está fácil, né, para trabalharmos. Veja que 2 é par, 4 é par, 6 é par, 8 é par, 10 é par, 12, 14 e por aí vai. A sequência ela é infinita, não termina. E dos números ímpares, nós temos 1, nós temos 3, 5, 7, 9, 11, 13. Como é que eu sei que um número grande ele é par ou ele é ímpar? Analisando o final. Se terminar com 2, com 4, com 6 ou qualquer um desses valores aqui, ele vai ser um número o quê? Vai ser um número par. E o 0, Rafael, é par ou o 0 é ímpar? Aí vai depender muito da sua banca. Tem matemáticos que concordam que é par, né? Tem matemáticos que concordam que é um elemento neutro. Ele não pode ser classificado nem como par e nem como ímpar. Aí vai depender muito da sua banca, mas esse não é o foco. Você sabe os números pares, você sabe os números ímpares, e eu te mostrei como é que um número grande, se ele é par ou se ele é ímpar. Então vamos voltar aqui à nossa questão e perceba o seguinte. Quando o estágio, vou voltar aqui, quando o estágio ele é ímpar, vou pegar um marca-texto, por exemplo, aqui não é 1. Você sabe que o número de triângulos equiláteros que tem nesse estágio é um número ímpar. Quando o estágio é par, perceba, o número de triângulos brancos é par. Quando o estágio é ímpar, perceba que o número de triângulos brancos é ímpar. Aí eu te pergunto, no 10º estágio, vamos lá, pegar a caneta aqui. No 10º estágio, o número de triângulos equiláteros brancos vai ser ímpar ou vai ser par? Veja só, se o estágio é ímpar, número de triângulos ímpar. Se é par, número de triângulos par. Ímpar, é ímpar. Então, estágio 10, 10 é um número o quê? 10 é um número par. Logo, o número de triângulos brancos também vai ser par. É só isso. Beleza. E o que isso tem a ver com a resolução da questão? Vem comigo, ó. Deixa eu ver se você está analisando aí bem. Olha só as escolhas que nós temos. Se continuarmos o processo, quantos triângulos brancos haverá no estágio 10? Eu não sei quanto vai ter, mas a noção que eu tenho analisando essa sequência, que se o estágio for par, como é de fato aqui, o número de triângulos brancos também é par. E por isso, analisando as nossas escolhas, olha como o examinador deixou claro para você. Ó. 1 é ímpar ou par? É ímpar. Então, logo, a gente elimina essa questão. B, 3 aqui que termina. Esse número aqui é ímpar ou par? É ímpar também. Então, não é o caso que eu quero. E aqui, 9 é ímpar. E 3 é ímpar. Então, eu elimino todas as escolhas ímpares. E aí, sobrou minha escolha par. No 10º estágio, só pode ser um número par. E logo, o único número par que eu tenho aqui, ó, é a C. Então, é outra técnica do método Rafael Lima, que é a análise por meio de paridade. Tá aí. Você respondeu rapidamente. É uma questão de 30 segundos. Analisou o padrão aqui da sua sequência? Ó, acabou. Não tem erro, não tem complicação para você responder esse tipo de exercício. Analisou o estágio, viu se é par ou ímpar, viu se aqui a quantidade de triângulos brancos tem um certo padrão. Pronto, acabou. Sua análise vai levá-lo a concluir que no estágio 10 o número de triângulos brancos é par. Porque se o estágio for par, o número de triângulos brancos é par e você tem apenas uma escolha par que termina aqui, ó, veja só, termina com 4. Termina com um número par, então esse número é enorme, 29.524, é um número par. Tá vendo aí? Não foi fácil, não foi tranquilo de ser resolvido esse tipo de exercício? É o método Rafael Lima aqui para você. Então vamos continuar com tudo. Olha a questão 3. Essa questão 3 aqui, eu vou utilizar esta folha aqui. Ó. Vou utilizar esta folha e vou te explicar por quê, viu? Então vamos lá. Para você ver a simplicidade, a maioria das pessoas erra. Diversas bactérias estão colocadas em um vidro. Um segundo depois, cada bactéria se divide em duas. Então é o seguinte, se você tem uma bactéria, demorou um segundo, aí ela divide em duas, né? Aí de uma vai para 2 bactérias. Se você tiver 4 bactérias, depois de um segundo, 8 bactérias, e por aí vai. Aí fala assim, ó,
No próximo segundo, todas as bactérias se dividem novamente em duas, e assim por diante. Então, elas vão cada vez mais se dividindo em duas. Depois de 1 minuto, aí a pergunta é, 1 minuto tem quantos segundos? Porque a ordem de crescimento das bactérias não é em segundos. Então, vamos lá. 1 minuto é igual a quantos segundos? 60 segundos. É ou não é? Isso daqui nós não temos dúvida. Então, depois de 1 minuto, o vidro está cheio. Deu 1 minuto, o vidro está cheio. Aí a pergunta é, quando o vidro estava pela metade? Você sabe o que eu vou fazer? Imagina que esta folha completa aqui seja o vidro. Você consegue perceber isso? A folha completa é o vidro, né? Você vai pegar aqui, ó, e vai dividir no meio. E aí você vai pegar a sua caneta, para ficar mais fácil. E olha só. Eu vou desenhar aqui algumas bactérias. Porque eu sei que a metade do vidro ela já está cheia de bactérias, certo? Então a metade do vidro está cheia de bactérias. O que vai acontecer nesse tipo de exercício aqui? Perceba que em 60 segundos, o que acontece? Em 60 segundos ou 1 minuto, o meu vidro que está representado aqui como esta folha está cheia de bactérias. Aí a pergunta é, quanto é que este vidro está apenas com a metade das bactérias? O que acontece? O exercício não diz para você que a cada 1 segundo o número de bactérias dobra? Então imagina que você tem aqui a metade das bactérias, certo? A metade do vidro cheio de bactérias. E aí, depois de 1 segundo, o que acontece? Acontece isso, seu vidro fica cheio de bactérias. E antes de 1 segundo, seu vidro fica com a quantidade na metade de bactérias. Então vamos de novo, ó. Em 1 minuto, o vidro cheio de bactérias, certo? Se eu venho aqui no segundo anterior, o que acontece? Eu tenho apenas a metade da quantidade lá do vidro total de bactérias. Aí a pergunta é, ó, voltar aqui novamente. Quando o vidro estava pela metade? Pessoal, outra dica que eu vou dar para você, que é muito importante. Sempre quando você for resolver questão de matemática, é importante que você sempre visualize este final aqui. Vou colocar de uma cor diferenciada aqui para você. Sempre analise o final. Por quê? O final é onde tem o comando ou o que está sendo cobrado. Eu diria que é a parte mais importante do seu problema. Então, quando o vidro estava pela metade? Total, 60 segundos. No segundo anterior, estava na metade. 1 segundo dobrou. Conseguiu perceber? Então, o vidro ele estava pela metade 1 segundo antes. Se aqui no total demorou 60 minutos para encher o vidro de bactérias, em 59 ele estava assim, ó, pela metade. Então, acabou. Não precisou fazer conta nenhuma. É uma questão apenas de conceito. E aí você já pode concluir que a sua resposta correta é o gabarito B, ou 59 segundos. Aqui estava pela metade, depois veio aí mais 1 segundo. Da metade dobrou, não é? Como dobrou, olha só, o vidro está completo. Tá vendo? Utilizando uma folha dessa, a gente já respondeu essa questão aí sem problema algum. Eu espero que você tenha entendido. Na prova, o que eu faria? Pegaria a minha borracha, imaginaria, em 1 minuto... essa borracha, esse vidro está completo. No segundo anterior está na metade. O segundo anterior de 60, 59. Acabou, você respondeu o problema sem dificuldade alguma. Utilizando o quê? Raciocínio lógico. Dá para você responder esse tipo de questão. Muito bem, então nós trabalhamos aqui raciocínio lógico e nós associamos a resolução de situações, problemas. Agora nós já vamos para uma lógica, que é a lógica proposicional. Essa lógica proposicional eu vou ensinar para você uma das coisas assim também que é bastante cobrada nos concursos e que é interessante você aprender. Então vamos lá. Quantificadores. Nós vamos trabalhar com 2 tipos de quantificadores, os universais e os existenciais. Eu quero que você apenas decore os quantificadores universais. Quais são eles? Apenas 2.
apenas dois quantificadores, que é o todo e que é o nenhum. E os existenciais, aí você tem existe, pelo menos um, algum. Lembrando que o existe, o pelo menos um e o algum, eles têm o mesmo significado. Talvez você se pergunte assim, Rafael, mas o que é um quantificador? Um quantificador é que, assim, está relacionado com quantidade, certo? Então, a quantidade de elementos em determinada situação. Então, quantificadores basicamente é isso. Esse quant aqui não vem de quantidade, é isso que você tem que ter a ideia inicial do conceito. Então, nos existenciais nós temos existe, pelo menos um e algum que tem o mesmo significado, e nós temos também um nem todo. O que você precisa memorizar nesse tipo de questão que envolve quantificadores? Eu coloquei aqui em vermelho, dá para você ver bem aí. Analisar se o quadro não está tampando aqui, que às vezes acaba esquecendo. Tá ok. Por que quantificadores está em vermelho? Porque nós vamos trabalhar os casos de negação. E nós vamos ver isso na prática, como os exercícios também cobram. Aqui é a lógica proposicional. Basicamente cai muito em concursos de nível médio, aqueles concursos assim que são um pouquinho mais complexos, e também em concursos de nível superior. Isso daqui eu aprendi na faculdade e eu vou te ensinar aqui de uma maneira simples que você aí, independentemente do nível de conhecimento que você tenha, você pode ter o nível fundamental, você vai conseguir entender. É só prestar atenção. Eu quero que você memorize para mim os quantificadores universais, todo e nenhum. Na negação, o que acontece? Isso daqui você tem que levar para a sua vida. Na negação, você nunca vai trocar um quantificador ou negar uma proposição com um quantificador universal e vai substituir pelo mesmo quantificador universal ou que pertence a essa classe. Isso significa que na substituição de todo, você nunca vai usar o todo e nunca vai usar o nenhum. Para substituir e ficar assim exato, você vai ter que pegar aí um quantificador universal e substituir por um quantificador existencial, ou vice-versa. Você pode também na negação pegar um existencial e substituir por um universal. E na prática, o todo aqui, ele é positivo, viu? O existe o pelo menos um algum também é. Todo aquele que começar com ne, como esse que você pode observar aqui, ó, nenhum, nem todo, o que vai acontecer? São quantificadores negativos. E quando você pega os casos aqui, que envolve o todo, e que envolve o existe, pelo menos um, e o algum, e você tem que fazer a negação, então o primeiro passo é pegar o quantificador universal, substituir aqui pelo seu quantificador existencial, ou vice-versa, e colocar um não na segunda parte. Então, mais um não na segunda parte, mais um não na segunda parte. E aí você consegue negar com precisão a frase. Então, lembrando que tem que ter um todo, aí você vai ter que substituir por um existe, pelo menos um algum, aí você vai ter que fazer essa negação. Aplica-se nesse caso. E é o caso também que cai aí em 90% das questões de concurso público. Então, vamos voltar nas questões e vamos responder agora o nosso próximo exercício. Eu vou explicar um pouquinho aqui a teoria para a gente ir para as questões, para não restar dúvida nenhuma em você. Então, o primeiro caso aqui. O todo, eu já falei para você que é um quantificador universal. Então, o que você vai ter que fazer é pegar o quantificador universal e substituir por um quantificador existencial. Qual que é o outro quantificador universal que nós temos? Nenhum? Lembrou aí do nenhum? Então, você está de parabéns. Vamos continuar aqui. Então, todo animal é feroz. Como é que nós negamos esta proposição? Nós negamos desta forma assim, ó. Algum animal não é feroz. O que eu fiz? Eu peguei o quantificador universal todo, coloquei um existencial aqui, o algum, e coloquei um não na segunda frase. Eu não falei para você? Para fazer a negação, você pega um universal, substitui por um existencial e nega a segunda parte. É só isso, adiciona um não. Olha aqui para você ver como é que ficou didático. Vamos continuar. Existe rio azul. O existe é um quantificador universal ou existencial? O existe é um quantificador existencial. Aí você vai ter que substituir por um quantificador existencial? Não, eu já te falei que existencial só pode ser universal ou vice-versa. E aí você percebe o seguinte, ó, existe rio azul. Então você vai negar e vai colocar o quê? Um não na segunda parte. Basicamente é isso. Aí para você negar isso daqui,
vai fazer o seguinte, ó. O existe foi substituído pelo seu universal aqui todo, e você colocou o não aqui na segunda parte. Então a negação de existe rio azul é todo rio não é azul. Olha o todo universal aqui, olha o meu não aqui. Não é fácil isso? Vamos para o terceiro exemplo para você entender melhor. Nenhum professor é feliz. Isso daqui é mentira e por isso nós temos que negar. Porque Rafael Lima, seu professor aqui neste momento, é bastante feliz. Então dizer que nenhum professor é feliz é mentira. Então vamos lá. Nós temos nenhum. O nenhum é um quantificador o quê? Nenhum é um quantificador universal. Se o nenhum é um quantificador universal, eu vou ter que substituir por um quantificador existencial. Olha o quantificador existencial que eu substituí, o algum. Aqui vem uma questão importante. Se você tem um nenhum, e esse nenhum, você sabe que ele é negativo porque começa com ne, aí você não precisa negar a segunda parte, porque já vai estar negando tudo. Então nenhum professor é feliz, basta você substituir por um quantificador lá existencial, o algum, ou pelo menos um, o existe e pronto, não precisa negar a segunda parte. Agora, se você vai utilizar o todo, vai colocar o algum, o existe vai colocar o todo, aí vai ser necessário você utilizar o não. Se começou com ne, você não usa o não. Esse é o macete assim máximo para você responder esse tipo de questão. Vamos nos exercícios, porque assim, a teoria eu sei que ela é um pouquinho chata, mas eu preciso te explicar rapidamente a teoria, só que eu não vou ficar aqui concentrado demais, porque eu sei que teoria demais não faz bem para a saúde. Então vamos continuar aqui. Questão de concurso, olha para você ver como é que ficou fácil agora, depois dessa explicação que eu te passei. Você vai ver na prática e aí vai ficar mais tranquilo. Diz assim, se A for a proposição todos os policiais são honestos, então a proposição, quando você vê esse sinal, vou colocar outro sinal aqui também para você, ou esse outro sinal aqui, ó, que significa negação, é justamente uma questão de negação. Aí você vai ter que procurar uma proposição na sua forma negativa para conseguir responder essa questão. Então, se A for a proposição todos os policiais são honestos, então a proposição, a negação de A estará enunciada corretamente por nenhum policial é honesto. Eu falei para você que todos é um quantificador universal. Você vai ter que pegar um quantificador universal e substituir por um quantificador existencial. Quais são os quantificadores universais que você tem? Você tem o todo e você tem o nenhum. Neste caso aqui, veja que o enunciado te traz um quantificador universal aqui e outro quantificador universal aqui, ó. Universal com universal na substituição não pode. Então essa questão está o quê? Essa questão ela está errada. Por quê? Pegou aqui um quantificador universal, na substituição aqui, na negação dessa proposição, colocou um universal e não pode fazer isso. Como não pode fazer isso, nós concluímos que o gabarito deste exercício é errado. Tá vendo aí? Identificou aqui, universal tem que substituir por um existencial. Esse é o primeiro passo. Então não pode e por isso a questão está errada. Fácil, mamão com açúcar, não é? Vamos continuar respondendo mais questões. Olha a questão 5. A proposição logicamente equivalente à negação da proposição todo ser humano é responsável pelo bem que não faz, você já vê que todo é um quantificador universal. Como está perguntando aqui, ó, a negação da proposição, você vai vir aqui e vai identificar o algum. Até aqui está certo, porque algum é existencial. Então pegou o universal, substituiu pelo existencial, agora tem que negar a segunda parte. Então, todo ser humano é responsável pelo bem que não faz, é algum ser humano. Olha o nãozinho aqui, ó, representando, não é responsável pelo bem que não faz. Falei para você que se tiver o todo e você for fazer essa mudança aí por algum, que é permitida, que é um quantificador universal, aí você está fazendo a mudança aqui para um existencial, o que você tem que fazer? Tem que adicionar um não. Como é que você adicionou um não? O gabarito desse exercício é certa, bem descrita, está assim em conformidade às regrinhas, então não tem segredo nenhum. A questão está certíssima. Mais uma questãozinha para você. Walter possui 6 gatos em sua casa. Sabe-se que não é verdade. Se não é verdade, você vai ter que ver qual que é a negação então para ter a verdade. Sabe-se que não é verdade que todos sejam pretos. É correto concluir que dos gatos de Walter, nenhum é de cor preta?
Aqui é a mesma coisa que está falando, ó, todos os gatos de Walter são pretos. Isso quer dizer que o todos é um quantificador universal. Na substituição, visto que não é verdade, então você quer a negação, você vai ter que substituir por um existencial. Aqui você já elimina, porque já começa com universal. O todos aqui também não é universal? Elimina também. Aí sobrou pelo menos um aqui. Tudo bem, melhorou um pouco. A maioria não é de cor preta, não tem nada a ver com exercício, né? Aqui também você já pode eliminar. Sobrou a C e sobrou a E. O que eu falei para você também? Quando você tem o todos aqui e substitui por qualquer um dos quantificadores existenciais, que sejam o pelo menos um, o existe e o algum, que tem o mesmo significado, você substitui o universal pelo existencial e adiciona um não. Aí analisando a C e a E, veja que a C diz assim, pelo menos um é branco. Cadê meu não? Não tenho não? Elimino também. Pelo menos existencial, substituiu aqui o universal pelo existencial. Olha o meu não aqui. Como tem um não aqui, a resposta correta é a nossa escolha aí. Você precisou fazer diagramas? Você precisou memorizar qualquer fórmula extensa? Não, eu te ensinei um macete para você responder esse tipo de exercício na velocidade da luz. Nós podíamos ficar aqui o dia todo respondendo esse tipo de exercício, que assim, a maioria a gente levaria 1 minuto, levaria 1 minutinho e meio, mas veja, é um macete, um padrão para a gente responder questões sobre quantificadores. Então aqui eu expliquei para vocês a respeito de quantificadores, especificamente quando nós utilizamos a negação. E mostrei para vocês exercícios de concursos públicos que cobram isso. Então é isso que você tem que levar para a sua prova. Pega aqui o universal, substitui pelo existencial, nega a segunda parte. Se começar com existencial, aí substitui por universal e nega a segunda parte. Nunca vai acontecer que na negação você vai ter que substituir um todo por nenhum ou nenhum por todo, porque aí ficaria errado e você não conseguiria encontrar a resposta. É isso. Então respondemos aqui uma série de exercícios. Gabarito é a correta. Você, guerreiro ou guerreira, chegou até o final desta aula. Eu estou muito feliz com o progresso que você está fazendo. Eu quero agora que você coloque seu feedback, seu retorno a respeito desta aula. Você gostou? Coloque aí que eu vou ter o prazer de ler, tá bom? No mais, um forte abraço, continue focado e focada nos seus estudos. Na próxima semana teremos mais uma transmissão ao vivo, diretamente aqui do YouTube. E no mais, vamos vencer!